amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Cá estamos novamente, como sempre, com a graça de Deus e a saúde que Ele nos dá atualmente, para transmitir um pouco do conteúdo exegético e teológico da Igreja àqueles que são católicos, mas mais do que católicos, são católicos exigentes. Não são católicos que têm um cúmulo de ingenuidade. Para estes, este programa tem uma certa validade. Você tinha feito uma pergunta na semana passada, se lembra? Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida. Padre Fernando, a minha pergunta continua sendo a pergunta do nosso querido telespectador. Final de contas, milagres acontecem? Semana passada, o senhor nos introduziu tão bem nesta temática que é muito atual, hein? Aqui olhando o 3º capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Olha, uma coisa eu já posso dizer para você, essa milagreria que acontece aí nas seitas, sabe? Isso aí tudo é corrupção. Nada mais. Bem lembrado, porque eu iria abrir um parêntese para tocarmos nesta temática. Evitem estas coisas. Milagre é coisa séria e coisa rara. Deus não costuma intervir diariamente nos acontecimentos deste mundo aqui, de maneira empírica. Então devemos tomar cuidado, né? Muito com cuidado. Tantas iniciativas que têm acontecido. Isso tudo eu chamo de milagreria ou corrupção. Onde o evangelho se tornou propaganda e comércio. E se descobriu que a religião é um bom negócio. Exatamente. A religião é rendosa. A religião rende dividendos. Né? E misturam Deus com mamona. Misturam Deus com dinheiro. Quando os verdadeiros milagres acontecem quando Deus quer de maneira inteiramente gratuita. Sim. Voltando aqui ainda ao nosso famoso episódio, a cura desse aleijado, padre, a pergunta que lhe fazia no programa anterior era, olhando para esse texto, na perspectiva em que ele foi escrito, isto é, numa perspectiva de fé, porque quem o escreveu certamente quis catequizar a sua comunidade. Vendo o modo como os verbos se comportam nesse episódio. Agora, cuidado que isso tem que ser visto no grego, hein? Teria que ser visto em grego, né? Mas exatamente. não temos aqui o texto grego, o original, né? Mas me parece que mesmo na tradução portuguesa há uma inteligência na narrativa, porque, olhe só, quando no programa passado o senhor tentou nos falar sobre milagre, o senhor nos colocou uma ferramenta que é a cura imediata. Mas aqui na narrativa, parece-me, e aí se eu estiver errado, corrija-me, que o acontecimento ele se dá de modo gradual. O aleijado olha para os apóstolos. Isso também é... O acontecimento foi rápido, imediato. Tomou pelas mãos e o levantou. O resto é introdução. O resto não faz parte do núcleo histórico. Porque a pergunta seria... Não seria o olhar, Se levássemos em conta que este episódio se deu num processo, isso não seria verídico? Num processo, verídico? Não. Num contexto religioso. Certo? Num contexto religioso, mas dentro de um processo. Mas que processo? Primeiro ele se comunicou, depois ele deu as mãos, Isso tudo é circunstâncias para chegar ao drama, para chegar ao dramático. São
circunstâncias que alimentam o seu suspense. Que é próprio do mundo narrativo, né? Alimentam o seu suspense. E agora, o que vai acontecer? Um olha para o outro, um dá a mão para o outro. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Você percebe? Sim. Isto aqui é criar suspense. Então, assim, é cedo para dizer aconteceu, não aconteceu, pouco provável que tenha acontecido, ou é provável que tenha acontecido? Se você fizesse essa pergunta para um médico, que estudou isso profundamente, ele pode dizer, isto não se dá, porque milagres não se deu. O que ele é? Ele é um agnóstico ou ele é um ateu? Ele não está mais falando com vestimenta de médico, mas ele está falando a partir dos seus pressupostos, dos seus postulados intelectuais, filosóficos. Aí ele diz, milagres não se dão. E você pode retrucar, prove. Mas aí ele pode falar para mim, então prove que se deu. Bem, então 50%. Então 50%. Você tem 50% de possibilidade. E eu tenho as outras 50%. Então, se cada leitor tem 50% de possibilidade, o que eu posso retirar deste escrito? Agora, você não é apenas um leitor. Supondo que esse médico fosse também crente católico. Se ele dissesse para você, isto foi milagre, ele não fala mais a partir da pura medicina. Ele fala com o convencimento, convicto com uma fé cristã e católica. Porque um médico, tendo só uma ferramenta médica ou medicinal na mão, não pode dizer sim ou não. Ele pode falar o que eu acabei de dizer. Se ele tiver um pressuposto filosófico ateu ou agnóstico, ele falará não. Mas é um postulado que ele não prova. Mas a realidade do fato, ela não deveria independer dos meus postulados? Nada independe dos seus postulados, Anselmo. Nada independe. Você é um homem histórico. Você veio a este mundo a partir de uma história. Se você fosse, vamos dizer, se você nascesse na Arábia Saudita, você seria padre? Certamente que não. Você seria cristão? Certamente que não. E agora? O seu cristianismo, então, não vale nada? Ou só por causa de uma circunstância que te fez nascer no Brasil? Você pode ir aos seus preconceitos, criticá-los, eventualmente modificá-los também. Você pode se converter à fé islâmica ou um islâmico que tenha cultura, cabeça, crítica, pode se converter à fé cristã. Mas é sempre necessária a fé. Deus não se dá fora da fé. Mas quem dá a fé é Ele, né? Quem dá a fé é Ele e quem se mostra da fé é Ele também. Mas a fé é um dom teologal e devemos levar bem isto a sério, porque não depende de outras virtudes, não depende do esforço humano. A luz que eu tenho dentro de mim, a luz da fé, eu não posso apontá-la para você. Não tenho. Nem marido para mulher. É algo eminentemente pessoal, né? Você pode testemunhá-la, mas iluminar o outro diretamente, não. Ele tem que receber esta graça de Deus. Se este médico for um cristão católico, ele dirá, olha, eu como médico digo que este caso não tem explicação na ciência, os meus amigos exegetas
e explicaram que o caso é um caso insólito, extraordinário, e como católico eu aceito plenamente, como homem de fé, que Deus esteve aí presente. Muito bem. Nosso querido telespectador, esse é o programa Páginas Difíceis da Bíblia. E cá estamos nós. Milagres acontecem. Muito bem, Padre Fernando. Tem outra pergunta sobre milagres? Ainda tenho aqui semelhante. Pergunta sobre milagres, sinais e prodígios. Eu acho que está... Não, já fugiria um pouquinho, mas está dentro aqui da narrativa. Sim, nós temos que fazer um intervalo agora. Temos mais um minuto. Quereria então deixar uma pergunta já para no intervalo a gente ruminar. No versículo 10 diz que todos o reconheciam porque ele pedia esmola e de novo ele estava junto à porta formosa do templo. Várias vezes o templo. A pergunta é, por que nesse episódio, padre, Lucas insiste na figura do templo? Seria para descaracterizar o templo e colocar em ascensão o novo templo, a comunidade de Jesus? Ou isso seria anacrônico? Iria longe demais. Mas nós temos que fazer o intervalo. Você tinha feito pergunta ou não? Eu fiz uma pergunta sobre o templo, mas em princípio seria anacrônico. O templo aí não tem validade teológica nenhuma. Aliás, Marcos, de quem Lucas copiou boa parte, diz que o templo, quando ele escreveu, ainda estava em pé, mas já estava dessacralizado. Não era mais morada de Deus. O véu do templo se tinha rasgado de alto a baixo por ocasião da morte de Jesus na cruz. Isto é teologia. Mas o que me chama a atenção é porque depois, continuando aqui a leitura da narrativa, a figura do templo vai voltar e ele vai falar, inclusive, do templo, da porta do templo de Salomão. Então, minha pergunta... Salomão não. O segundo templo, ou melhor até... chamado Pórtico de Salomão, desculpe. Do terceiro, porque quem o remodelou quase que totalmente foi Herodes o Grande. Então, mas a minha pergunta, talvez de modo bem leigo, seja o fato de ter tantas vezes a expressão templo, seria para o autor a tentativa de já querer fundamentar e chamar as atenções para a nova comunidade que nascia? Não. Lucas não tem essa comunidade, como tem Paulo, essa teologia paulina, de que a comunidade cristã é um novo templo. Ou cada um, em particular, é um novo templo. Ou a Jerusalém Celeste, um novo templo. Lucas não tem essa teologia. E quem é o novo templo para Lucas? Ou ele simplesmente Lucas não toca nessa questão de novo templo. Isto é mais teologia paulina. Tá. E do Apocalipse, do autor do Apocalipse também. A Nova Jerusalém, que desce do céu. Agora nós podemos retomar a leitura a partir do versículo 9. Você que sabe, se foi bem explicado, você representa o telespectador. Eu creio que sim, né? Eu creio que, ao menos que o senhor queira falar mais alguma coisa sobre... Eu não. Só gostaria de saber se fui bem claro nas minhas explicações, e ninguém vai me chamar de herege ou descrente. Sim. Acho que não. Não, acho que todos entenderam. É aquele princípio que o senhor sempre nos ensinou, né? Aqui no nosso programa, mesmo certos de que somos padres, mas mais especificamente o senhor, pela sua formação acadêmica, é biblista. E como tal, precisa ir a fundo nas ciências bíblicas, né? E sabe, Padre Anselmo, este é o único caminho se quiser ter um diálogo, ou estabelecer um diálogo entre a Bíblia e as ciências modernas e contemporâneas. Ou se faz esse estudo, ou então a Bíblia fica restrita a sacristias, a escolas primárias de primeira comunhão
e a E a sermões cursinhos- dominicais. E a cursinhos superficiais, né? Só, mais nada. Mas não entra mais em contato e não dialoga mais com a ciência moderna e contemporânea. E, por outro lado, a ciência moderna e contemporânea tem o que dizer e diz que isso tudo é bobagem, ou que isso tudo é infantilidade. A única possibilidade de se retirar o texto bíblico desse perigo é fazer a análise que nós estamos fazendo. E poderia aprofundar muito mais, mas aí precisaria ler o texto no grego e examinar palavra por palavra na língua original em que ele foi escrito. Muito bem. Então vamos retomar o versículo 9, ainda do capítulo 3. Todo o povo viu-o andar e louvar a Deus. Reconheciam-no, pois era ele quem esmolava, assentado junto à porta formosa do templo, e ficaram cheios de admiração e de assombro pelo que lhe sucedera. E aí vem o 11. Como ele não largasse Pedro e João, acorreu todo o povo, atônito, para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Bem, tudo isso aí Lucas recebeu de tradições. Ele não estava presente a nada disto. E talvez nem tivesse nascido ainda, quando essas coisas que ele narra poderiam ter acontecido. Isso deve ser levado em conta. Há muito aqui da teologia lucana. E naquele tempo, século I, que não é século XXI, se fazia também teologia a modo de conto. Ou se fazia teologia, sobretudo, a modo de conto. E para eles isso não era uma traição, a De história, jeito nenhum. né? Eles, a primeira e a segunda geração cristã, se sentiu autorizada a colocar palavras ou ditos, ou melhor, até parábolas na boca de Jesus. Por exemplo. Por exemplo, o bom samaritano. E uma análise filológica do texto mostra essa possibilidade claramente. Lucas criou aquilo que se chama, em exegese, nimichal, isto é, um contexto apropriado com palavras dele, com sintaxe dele, com vocábulos dele, para inserir a parábola do bom samaritano. Então é como se ele tivesse o seu próprio mundo teologal, né? Quer a prova disto? Pegue Lucas aí, a parábola do bom samaritano. É capítulo 10º? Acho que é capítulo 10º do Evangelho. Capítulo 10, versículo 29. Agora, espera aí, me empreste a Bíblia aqui, porque você é capaz de vir aqui comigo por um minuto? Isto aqui é o nimichal, que ele criou. Eis que um legista, um escriba, se levantou e disse para experimentá-lo: que farei, guarde bem este verbo, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, no final, faze isto e viverás. A isso se dá o nome de inclusão também. O nimichal, a introdução, se abre e se termina com o mesmo verbo. E o final, vai e também tu faze o mesmo. Então, que farei, e aí depois faze e viverás, isto, e depois vai e tu e faze o mesmo. Está vendo? Quer dizer, o início, o desenvolvimento e a conclusão do episódio são cortados por um mesmo verbo, é isso? São incluídos dentro de um mesmo verbo. Mas o nimichal, a introdução também começa e termina com o mesmo verbo. Que devo fazer? Faze isto. E com isso termina a parábola também. Faze isto e viverá. Isto é um fenômeno linguístico.
Muito interessante. Muito didático também, não? E aí nós voltamos à nossa leitura no versículo 12 do capítulo 3, Atos dos Apóstolos. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo: homens de Israel, por que vos admirais assim? Momento. Todos os discursos dos Atos foram redigidos por Lucas. Ou seja, não foi Pedro quem falou. Não. É Lucas quem escreve um discurso e coloca na boca de Pedro, na boca de Paulo, na boca de Estevão, na boca de Tiago. É sempre Lucas. Agora, uma segunda pergunta poderia ser feita. Lucas tirou isto do nada? Claro que não. Aí é que está a malícia do texto e a sua profundidade também. Ele, nos discursos, não aponta, não mostra a sua teologia, mas mostra uma teologia bem mais arcaica, uma teologia própria dos anos 30, que não era ainda a teologia dele, e que pode ter sido perfeitamente a teologia de Pedro, ou o modo de Pedro se expressar. Mas é claro, no texto aqui, Pedro fala, começa, vai ao corpo do seu discurso e o termina da forma como Lucas quer. De resto, esse discurso aí pode ser lido em 3 minutos. Pedro falou apenas 3 minutos ao povo? Claro que não. Quer dizer, e viva o fenômeno da narração, né? O autor é Lucas, mas e ele aqui cria vozes. Ele cria personagens. Não cria. Ele sabia da pregação apostólica dos anos 30 e ele retoma, e conhecia a maneira arcaica, não mais da sua época, de apresentar o Cristo. E respeitou aquela maneira arcaica no discurso por ele forjado, no discurso escrito. Só que esta literatura, este discurso, esta teologia, possivelmente dos anos 30, nós vamos ler e meditar no nosso próximo programa, quando ainda continuaremos com o mesmo tema, aqui pensando sobre aquela primeira comunidade cristã. A você e a sua família, um bom domingo, fique na paz do Senhor. Muito agradecido e até domingo que vem, se Deus quiser.